vamos começar então a nossa primeira aula de orçamento público, né, e execução orçamentária, e com foco hoje no planejamento e orçamento, que a gente vai iniciar aí uma pequena evolução do nosso planejamento no nosso país, tá? No planejamento governamental. O que eu trouxe para vocês, gente? Eu achei interessante, né? Pô, é claro que eu não trouxe a profundo, com muito detalhamento, mas esse trabalho que a STN fez de apresentar um pouco da nossa história, realmente às vezes a gente faz, né? A gente está ali nos órgãos, estamos fazendo um monte de coisa e a gente não sabe nem de onde surgiu tudo isso. Então, pequeno processo histórico do nosso planejamento. Vamos dizer que começamos quando? Em 1826. Então, em 1826, o primeiro orçamento império é aprovado, englobando a corte e apenas algumas províncias, né? Que eram nossos chamados estados, tinham essa característica de províncias. E a gente viu até na questão ali do federalismo, né? Que dependendo da forma de federalismo que existe e tudo mais, a gente também tem alguns lugares que chamamos de províncias, né? Não só essa questão de estados. Então, como a gente sabe, o que? 1826 aprovou para iniciar, já vamos começar a pensar, né? Para começar a execução no próximo ano, tá? Então, a gente sempre tem essa figura muito do orçamento que você aprova no ano para execução no ano seguinte. E aí aqui, ó, tinha, acho que era réis, né? Acho que no próximo slide estão escrito isso. E aí mostrando aí quanto era o valor da receita e quanto era o valor da despesa. Gente, façam a seguinte observação nesse pequeno quadrinho onde está escrito receita e despesa. O que vocês estão enxergando aí? Por favor, falem para mim. Falem aí para mim. O que vocês estão enxergando? Dandandandan. Falem, vamos lá. Pode falar no áudio. É o número que você quer, professora? Eu não entendi. Sim, ó, faça pequena análise o Brasil, dessa receita e despesa. O Brasil nasceu com déficit, né? Isso. O Brasil nasceu em déficit orçamentário. Exatamente isso, meus queridos. É exatamente isso. Que, assim, a gente ri pra não chorar, tá? Eu não tô rindo de felicidade, não. Percebam, né? A questão do equilíbrio orçamentário. O primeiro orçamento aprovado já foi aprovado com déficit. Olha lá, a minha receita já é menor que a minha despesa, né? Então, assim, você vê como muito do que a gente vive hoje também já tem um processo histórico da forma como a gente tem na administração pública. Até quando vocês estudam a administração pública, a gente fala lá da burocracia, né? O patrimonialismo também tem essas consequências hoje. Aí aqui, ó, o projeto de orçamento limitava-se a uma consignação de verbas para receita e despesa na Corte e a província do Rio de Janeiro. As outras concorriam com as sobras de suas despesas, tá? Então, só para vocês lerem. Então, primeira análise que a gente já fez a respeito de como é o nosso planejamento orçamentário surgiu. Aí aqui, ó, coloquei para vocês só para mostrarem as províncias, né, vamos dizer assim, né, aqui o Rio, outros estados, né, que seriam hoje, que também tinham os valores, até aqui só para a gente ver mesmo, né, de conhecer. Passando mais um pouco, dentro disso aqui ainda, vou mostrar para vocês aqui, ó, os gastos com a educação dos três principais, né, príncipes, vamos dizer, custaram para os cofres. Então, aí acho que, vamos dizer, aí uns 10 milhões e 304 mil réis, vamos dizer, em um ano, comparando-se com os gastos da instrução do povo da província de Santa Catarina, que custou, no mesmo ano, né, 1.562.000. Está mostrando aqui que os gastos de três principais aqui eram muito mais além do que o de Santa Catarina, tá? Sei que acho que eu peguei um pedacinho de outra análise. Outra aqui, observação que eu quis mostrar para vocês sobre o nosso início de planejamento, né, orçamentário
dentro do nosso país, não havia separação dos gastos da corte, né? E da família real e dos gastos relacionados às políticas públicas, né? Então, lá, a gente tinha aí, vamos dizer, uns 92 milhões, vamos dizer, de réis para uma aquisição de uma baixela, né? Para o segundo casamento de Dom Pedro I. Aí a gente tinha a viagem do imperador para Minas, o preço. Então, aqui, ó, só a família imperial, olha só, prestem atenção. Só a família imperial gastava cerca da sexta parte de toda a renda do país. Ou seja, um sexto daquela renda, né, que se tinha no país, ia tudo para a família real, né? Então, vocês percebam como, vamos dizer aí, um orçamento que a gente tem de receita no estado, vamos dizer, de 60 bilhões, 10 bilhões aí, trazendo para os dias de hoje, ficaria só para a família real, né? Vamos dizer, já pensou? Imagina, né? Só para os gastos da família real. Aí, passamos mais um pouco, em 1891, né, começa a mudar um pouco, né, com a nossa Constituição, a primeira Constituição que a gente teve, né, e nessa figura dessa nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil, que até então nós éramos reconhecidos assim, né, nesse momento republicano, surge a figura do prefeito municipal. Então, essa questão dos municípios começa a surgir aí, só para vocês terem uma noção, com a nossa Constituição de 1891. Então, as câmaras municipais, até o século XVIII, eram responsáveis por legislar assuntos de interesse local e também exerciam poderes judiciais e carcerários, tal. Não vou ler essa partezinha que não fica para vocês terem de informação. Deixa eu passar mais um pouco. Aqui em 1953, que eu trouxe para vocês aqui, esse aspecto orçamentário, é o seguinte. Então, a gente sai de quase aí, vamos dizer, 60 anos, né? Vamos dizer, acho que foi isso, se não me engano, a conta certa. Começa essa questão de você esmiuçar e analisar as receitas dos municípios. Então, os municípios começam a ter essa questão de eles terem receitas e tudo mais. E aí eu trouxe aqui tipos de receitas, né, que poderiam ter. Então, dízimos, né, que tinha, décima urbana, vamos dizer que seria uma espécie de IPTU, e assim por diante. Emolumentos de polícia, então uma taxa. Então, fui colocando para vocês aqui para mostrarem que a partir de quase 60 anos que se começa a analisar, a perceber essa questão mais dos municípios em relação às receitas e assim por diante. E depois de 1953, quem chegou e está aqui até hoje, a nossa lei linda e bela de 1964, a Lei 4.320, né? Então, é ela que está aqui, já fez 50 anos, já vai para 60, daqui a pouco a nossa sexagenária. E ela foi publicada, né, que até então, muito do que se utilizava ali do planejamento, os aspectos de registro, era baseado no Código de Contabilidade, tá, de 1922. Foi um avanço, tá? Mas a gente sabe que tem algumas ressalvas. Inclusive, a gente até conversou uma aula sobre isso, né, de finanças públicas, para falar de um projeto de lei para se criar uma nova lei de finanças públicas, né, que iria revogar a Lei 4.320. Mas a gente sabe que ainda está em projeto. Então, focou excessivamente na classificação e estrutura, certo? Uma padronização. E, de fato, até quando vocês estudarem contabilidade pública, vocês vão ver que a questão da padronização é algo muito forte dentro da administração pública. Eu falo já para vocês como parênteses, eu vejo até um pouco como algo sendo importante a nível de comparabilidade, ou seja, você conseguir saber como um outro ente está e depois na consolidação dessas informações, ou seja, juntando quanto que foi o gasto do governo Brasil, né? Então, juntando todos os municípios, estados, União, se eu tenho um registro padronizado, é mais fácil, né, a gente consolidar essas informações. Mas é claro que dá trabalho, então por isso que
tem que analisar até que ponto um conteúdo muito padronizado a gente precisa saber o que precisa ser mais flexível, né? Trouxe regras de previsão de receita e fixação de despesa, que a gente vê até hoje, né? E sem o foco no planejamento. Então, você já sabe que PPA praticamente não tem essa figura de conversar sobre muito PPA na nossa Lei 4.320, tá? E possibilita grande flexibilização durante a execução da LOA, né? Então, ela trouxe algumas flexibilização através dos instrumentos retificadores, né? Que é uma que a gente vai conversar, e outros mecanismos também possibilitaram também depois que veio a Lei 4.320, tá? Passando mais um pouco, vem a nossa Constituição Federal, né? Então, essa aí já demorou menos tempo, vamos dizer assim, 24 anos depois, né? E a Constituição Federal veio, que é o nosso atual, né, modelo soberano, vamos dizer assim, que nós utilizamos como forma legislativa, principalmente dentro da administração pública. Como a gente já falou também, a Lei 4.320, embora ela seja uma lei ordinária, ela tem um viés de ser uma lei complementar. Então, essa lei de finanças públicas que deveria ser elaborada, que a Constituição Federal determina, é a Lei 4.320 que nós utilizamos, tá? E a Lei de Responsabilidade Fiscal não veio revogar em nenhum momento a Lei 4.320, tá? E é um início marcado por grandes dificuldades na implantação dos instrumentos de planejamento. PPA, LDO e LOA, né? São os nossos instrumentos aí fixados no artigo 165. Muita dificuldade por quê, gente? Então, até hoje, assim, a gente vê sobre esses aspectos, a gente tem umas estruturas em relação aos municípios. A gente já conversou, né, sobre, nós temos, se não me engano, mais de 5.000 municípios, né, no nosso país. E tem vários municípios que realmente não têm estrutura, né? Estrutura que a gente fala sobre aspecto de pessoal, físico, né? De espaço físico ali, tecnológico. Imagina isso tudo sendo implementado, né? Naquele momento. E a gente melhorou muito com a tecnologia, mas há 30 anos atrás isso foi muito mais difícil e penoso. Inclusive, assim, eu já participei de alguns treinamentos nos municípios aqui do nosso estado. Tem muitos municípios que fazem parcerias, então, de treinamentos conjuntos. Às vezes, os mesmos profissionais estão em outros municípios também, atuando, né, nesse registro das contas e assim por diante. Tá? Isso é bem comum no interior, né, dos municípios, né, e até nas outras regiões do nosso país. Vamos passar mais um pouco? Então, aqui, dentro dessa parte que a gente conversou, né, da 88, da Constituição Federal, veio depois a nossa figura da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu conversei com vocês, e é a nossa lei também de finanças públicas sobre o aspecto, né, dessa consciência fiscal que traz para o gestor. A gente percebe aqui, que eu botei para vocês, não tem aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem onde que eu estou vendo. Existe até o momento poucos ciclos, né? Por que, Maria do Pouco? Não é tão pouco assim, mas se vocês forem parar para analisar, a gente tem uma lei de 64 aí, mais de 50 anos. Enquanto a lei nossa, né, de responsabilidade fiscal, 20 anos. Então, realmente não é muitos ciclos orçamentários. De PPA, aqui, ó, percebam que a gente tem município 4, mais um outro, né, que foi feito depois em 2018, vamos dizer que não concluiu ainda, está em fase de conclusão. E nos estados também, e no caso da União também, vamos dizer aí 4. Mas isso ainda que eu estou falando sobre o aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, depois da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela já trouxe a LRF como seu principal pilar inicial, quem? O planejamento. Então, ela veio, vamos dizer, dar um empoderamento
ao planejamento, né, de forma que a administração pública melhorasse. E realmente, né, a gente fala assim, se você não planejar, seja a sua vida pessoal, aspecto financeiro, você não sabe para onde você vai. Então, qualquer caminho serve se você não tem planejamento. Então, veio trazer isso como um pilar dentro da administração pública. Artigo 1º, parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada, transparente, em que a gente possa, né, tentar o máximo de quê? Prevenir riscos e corrigir desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultado, ou seja, eu preciso mostrar um resultado, né, aonde eu quero chegar, de receitas, de despesa e obediência a limites e condições no que tange, né? Então, deixei aí para vocês em tópicos, sim, basicamente os principais pilares, né, desse planejamento básico. Então, é trazer transparência da minha informação, um detalhamento aí do meu PPA, da minha LDO, um planejamento mais de resultado que eu tenho que dar para esse meu gestor, metas de resultados. Ele precisa demonstrar o que ele está fazendo com esses recursos públicos, como ele está alcançando isso. E é óbvio, mas a gente deixa claro mais uma vez que precisa ter o quê? Compatibilidade, né? Não adianta você colocar num instrumento orçamentário como o PPA, né? Instrumento de planejamento orçamentário, uma informação, na LDO outra e na LOA outra mais ainda, vamos supor. Imagina, né? Essa salada aí, como é que fica isso? Como é que essa gestão está dos recursos? Então, da importância de estar de forma aí organizada, né? Vamos dizer assim, na administração pública. Ok? Então, o que mudou, né, de 64 em relação ao planejamento? Então, deixei aqui essas informações que eu achei bem legal. Então, o primeiro itemzinho que eu coloquei aqui, o orçamento LOA passou a ser baseado, vou botar aqui para a gente ver junto, ó, passou a ser baseado em um planejamento estabelecido anteriormente do PPA e um planejamento fiscal, ok? Então, ele fortaleceu esses itens aqui, né? Que até então a gente tinha muito só esse foco só na LOA. Embora ainda temos, tá? Aqui, ó, regras mais rígidas, né? Sobre o controle, fonte de recursos, por isso que a gente vai conversar muito sobre fonte de recursos, e além de aumento das vinculações. Conversamos já sobre isso, que a gente tem. Fiscalização, tribunais de conta e informatização. Aumento da transparência, pressões pela participação popular, né, que as pessoas estejam ali, um orçamento mais, que a gente fala cidadão, né, e sempre voltado para resultados. E se eu faço o resultado, eu preciso demonstrar por indicadores que eu possa fazer esse tipo de avaliação, né? Então, metas, objetivos, indicadores, tudo isso, eu só vou saber se aquele resultado foi alcançado. Eu tenho que ter uma metodologia ali que me mostre indicadores e formas de como eu posso avaliar esse resultado. Fechado? Alegria, alegria. Tamo junto. Então, mais uma vez, só para a gente deixar claro aqui o nosso lindo planejamento, né? Essa definição eu mostrei para vocês e eu gosto de recapitular. O planejamento é um processo contínuo e dinâmico, né? Que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas tanto no curto, médio e longo prazo, para tornar realidade um objetivo futuro de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente, né? Se eu tenho um planejamento, eu consigo me precaver, né? E depois eu tomo decisões possíveis, né, a respeito. E objetivando a efetividade das políticas públicas. Esse é o nosso
foco do planejamento sobre o viés governamental. Então, essa parte aqui a gente já não vou repetir essa aqui não. O nosso planejamento, né, a gente tem esses 3 aspectos, no longo prazo, médio e o curto prazo. O nosso longo prazo é o nosso planejamento estratégico. As organizações privadas sempre têm muito esse foco do planejamento estratégico. No nossos entes governamentais, a ideia seria muito o plano diretor, né? Uma lei que definisse um plano específico, principalmente os municípios, esse tipo de plano de diretor, essas informações, para aprovar e através dali seguir qual é a direção de desenvolvimento para aquele ente, né, aquele ente federativo. O nosso médio prazo, né, ou seja, durante 4 anos, vai ser o nosso PPA, né? Então, ele é um instrumento de planejamento, mas não é um instrumento de longo prazo, né? A gente considera ele ainda médio prazo, porque 4 anos a gente fala que é pouco tempo, né? Por isso que a gente fala, 4 anos não dá para fazer nada. Realmente, você pode fazer se você quiser, mas realmente não é um tempo também robusto para se fazer determinadas ações. Então, é médio prazo. E o nosso curto prazo é a nossa LDO e a LOA. Ok? E o foco de hoje, Marilda? O foco de hoje vai ser o PPA, mas a gente precisa só voltar a relembrar esses conceitos dos instrumentos. Então, olha lá. Artigo 165. Lei de iniciativas do Poder Executivo. Mais uma vez, as leis são iniciativas de quem? Do Poder Executivo. Pode o Poder Legislativo elaborar? Não. Quem elabora é o Poder Executivo, é indelegável, tá? Ok? O chefe do Poder Executivo precisa ser responsável pela elaboração desses instrumentos de planejamento orçamentário. OBS. Cada poder vai emitir as suas propostas, ok? Respectivamente ao seu poder, tá certo? Mas o global, depois eles vão enviar, a gente vai ver isso, vão enviar para o Poder Executivo para ele consolidar e posteriormente se formar um único instrumento de planejamento orçamentário, tá? Então, lá, os nossos instrumentos orçamentários são o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, ok? Então, já conversei com vocês a respeito disso. PPA, LDO e LOA, nosso foco hoje é o lindo PPA. Lembrando o que é o PPA? Então, imagine, nós temos o seguinte, o PPA, ele é um médio prazo, certo? E o que seria esse médio prazo, Marilda? Esse instrumento de planejamento de médio prazo. Então, imagina que o governo pretende realizar para um período de 4 anos. Ele concebe vários programas para resolver problemas. Olha lá, exemplo, ele quer construir 50 escolas. Aí, a lei de diretrizes orçamentárias norteia a elaboração da LOA, né? O meu orçamento, lá onde tem receitas e despesas, né? Previstas e fixadas. Ele vai e faz essa ponte. Tá, são 50 escolas. Mas para o próximo ano, quantas vocês vão construir? Vão ser 50? Opa, 50 eu não tenho dinheiro de uma vez só para construir 50. Mas quantas serão possíveis? 10 escolas. Então, a LDO vai estar lá a informação de que vai construir na LOA para o próximo ano 10 escolas, tá? E a LOA vai falar o quê? Que a gente acabou de conversar. Executa os programas concebidos no PPA, ano a ano, estimando o quê? Receita e fixando despesas. Então tá, você quer as 10 escolas, certo? Quanto que custa, né? Qual é o gasto dessas 10 escolas para a construção dessas 10 escolas, Marilda? Você precisa mensurar essa informação e detalhar na lei orçamentária. Então, lá eu vou colocar na lei orçamentária. As 10 escolas vão custar 5 milhões de reais. E elas estão contempladas aonde? No meu PPA e na LDO. Fechado? Então, só para a gente
tá juntos, situados, o que é cada itemzinho antes de a gente aprofundar e mergulhar aí no nosso PPA. Vamos lá. Constituição Federal, artigo 65, né? Parágrafo 1º. É a definição do nosso lindo, maravilhoso plano plurianual. Ah lá. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas. Metas de quem? Da administração pública federal, para as despesas de capital e outras dela decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, olha lá, só para a gente deixar claro, por que se coloca de forma regionalizada? Novamente, é a questão que a gente tem lá no início da nossa primeira aula de finanças, é o foco também do federalismo, tá? Quando a gente fala da forma de distribuição dos recursos e tudo mais, é a questão de a gente melhorar as regiões, né, que tem um índice menor de desenvolvimento, então eu passar mais recursos, fazer mais programas, incentivos, investimentos nessas regiões. Então, regiões mais pobres devem ser contempladas com maior nível de investimento. Essa foi a intenção do legislador da Constituição de 1988, tá ok? Então, olha lá. A ideia é transformar o PPA num propulsor de desenvolvimento econômico e social, alocando recursos nas diferentes regiões do país em busca de um crescimento mais harmônico entre elas, né? Até que a gente fala da questão do êxodo, né? Que a gente tinha assim essa informação, né, pessoal, realmente de outras regiões que vinham aqui para a região sudeste. E, inclusive, essa forma regionalizada independe do ente federativo. Então, nós aqui do estado, nós temos quais regiões? Nós temos noroeste, norte, região serrana, Costa Verde, assim por diante. Fazemos também um PPA de forma regionalizada pelo estado. Aqui no município do Rio, a gente não tem zona sul, zona oeste, zona norte, assim por diante. Também se faz um PPA de acordo com essas regiões, tá? Seguimos, gente. Estou aqui esmiuçando ainda mais essa informação. O PPA contempla tudo que o governo pretende realizar no período de 4 anos. Ele concebe os programas para resolver os problemas. É considerado um instrumento de planejamento que dá visão macro das intenções de realização do governo. E aí aqui foi de uma forma mnemônica, né, que eu coloquei para vocês aqui, para vocês terem essa definição clara do que é o nosso PPA, né? Então, ele estabelece de forma regionalizada o DOM, diretrizes, objetivos e metas, da administração pública federal, referente às despesas de capital e outras delas decorrentes, e os programas de duração continuada, né? Vamos conversar um pouquinho o que seria cada um desses itens, né? Então, o que seria esse DOM, Marilda? Diretrizes, objetivos e metas. Me explica o que é a diferença de cada um aí dessas diretrizes, objetivos e metas. Vamos lá. Diretrizes, orientações gerais, né, a respeito, ou princípios que nortearão a captação do gasto público, né, com vista a alcançar os objetivos. Então, quais foram os exemplos aqui que eu coloquei para vocês? Vamos fazer o seguinte, nós verificamos que parte aqui do nosso estado não tem saneamento básico em todas as regiões. Então, o nosso diretriz, no nosso PPA, é que todos tenham acesso ao saneamento básico. Então, a minha principal diretriz, princípio, vai nortear esse meu PPA, né, nesse aspecto, vai ser um programa em que eu possa trazer universalização do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Ok? Outra, redução das minhas desigualdades sociais. Eu quero que diminua a redução da desigualdade social. Percebam que esse aí já é um aspecto bem mais genérico, né? Porque reduzir, eu não defini nem
a princípio como vai ser essa redução, mas eu só quero que eu percebo que tem um índice alto, vamos dizer, baseado no meu índice de desenvolvimento humano, e eu quero que reduza, tá? Então, essa é a minha diretriz. Objetivos, Marilda, indicam os resultados a serem alcançados pela administração pública. Então, aqui, ó, só para deixar claro para vocês. O enunciado, geralmente, do objetivo é caracterizado por um verbo de ação no infinitivo e que complete a assertiva, né? Este programa será capaz de, aí tá andando, acabar, melhorar, impulsionar e assim por diante. Então, melhorar o atendimento hospitalar, eu vou estar diminuindo as desigualdades sociais. Erradicar o trabalho infantil, eu vou estar diminuindo as desigualdades sociais. Acabar com o analfabetismo, também vou estar diminuindo as minhas desigualdades sociais. Esse melhorar o atendimento provavelmente estava ligado ao saneamento básico, né? Também ali. É uma forma de eu definir que eu estou alcançando aquela diretriz, tá certo? E as metas, Marilda? Olha lá. Meta é que eu vou quantificar se eu estou conseguindo alcançar esse objetivo. Como é que eu sei que eu estou no processo de erradicação, né, da pobreza, que eu melhorei a questão do meu atendimento, né, hospitalar, a questão do analfabetismo? Como eu sei que eu estou alcançando? Então, é uma especificação e quantificação dos objetivos definidos. Então, lá, eu tenho profissionais treinados, eu sei. Então, esses profissionais que fazem o atendimento, a ideia é que se eu fiz um treinamento, vou melhorar esse meu atendimento. Então, já é uma forma de eu quantificar ali, avaliar. Construção de unidades de saúde, né, da família. Então, isso também é uma outra forma. Famílias beneficiadas por uma bolsa, né? Então, as outras famílias que têm acesso à renda, né? Então, isso é uma forma de eu diminuir com a questão do trabalho infantil, né? Então, eu vou verificar se as crianças estão na escola, né? Então, eu reduzo as duas partes, né? Tanto do trabalho infantil como a questão do analfabetismo, tá? Então, dúvidas até aqui? Morrendo de sede. E aí? Dúvidas? Estamos juntos? Então vou seguir. Sim, seguir. Show! Acabou que isso aqui era para ter aparecido depois. Sei que ficou sem animação. Falei para vocês do dom da administração pública e ia perguntar para vocês, Marildo, o que é essas despesas de capital? E outras delas decorrentes? O que são os programas de duração continuada? E aí, gente, o que são as despesas de capital? Dá um exemplo aí. O que seriam essas despesas de capital que eu preciso registrar no plano plurianual? O que são essas despesas? O que são essas despesas que eu preciso registrar no plano plurianual? Fala aí! Gente! Vou chamar pelo nome, hein? O que são essas despesas de capital? São as despesas com material permanente, com instalações, aquisição de material de longa duração, no caso tipo viatura. Sim. Então, a ideia exatamente seriam essas, né? Geralmente são as despesas que a gente chama de investimentos, né? Essas empresas, essas despesas, elas têm a intenção de realmente, por isso que vocês vão ver lá que a gente chama de despesa de capital, e a categoria investimento, ela é para trazer algo novo ali para aquela sociedade, para a economia, assim por diante. Por isso que a gente vai falar que é categoria econômica, despesa de capital. Então, a despesa de capital pode ser uma construção de uma escola, né?
um hospital, né? Então, isso tudo é algo novo, eu estou agregando tanto de novos ativos no meu patrimônio público, assim como eu também estou possibilitando, de certa forma, né, um emprego e assim por diante, porque eu estou fomentando um desenvolvimento. E outras delas decorrentes, considerando essa questão da construção de hospital e escola, o que vocês acham? O que seria outras delas decorrentes de uma construção de escola e hospitais? A manutenção desse equipamento público, em geral. Tanto com instalação quanto com o pessoal. Ótimo, Felipe. Perfeito. Então... É que não sei se é exatamente isso, é que as despesas de capital, quando elas são feitas, elas aumentam ainda mais posteriormente devido ao aumento das despesas de custeio, né? Porque você faz um investimento de uma construção de um novo prédio, então você teve o aumento da despesa de capital, mas você vai aumentar a sua despesa de custeio nos próximos anos. Então, você aumenta a despesa de capital, que tem um período específico, mas depois você continua gastando com as despesas de custeio para manter aquilo. E normalmente isso não é planejado pelos uma excelente reflexão, exatamente. Pelos gestores públicos, né? Porque eles acham que vão fazer a despesa de capital e aquilo não vai precisar ser mantido. Então, eles não têm essa visão. Isso pelo menos eu vejo como um grave erro na administração pública. Eu falo isso eu nunca trabalhei na administração pública, mas eu sempre via isso lá eu estudei em universidade pública, então eu via muito isso. Então eu batia muito neles nesse sentido, que eles não viram isso em nenhum momento, né? Nesse momento de expansão, né, do ensino superior. Então eles construíram muitas vezes 1 milhão de prédios, mas não imaginavam que ia ter o aumento do custeio, né? Então é um grave erro aí na administração pública. E aí acaba, infelizmente, né, dinheiro público sendo utilizado de maneira, vamos dizer, não indevida, mas você acaba sendo mal usado, né? Vamos dizer assim, porque a intenção, vamos dizer que era até positiva, né, daquela construção e tudo mais, mas se você não tiver perna para seguir adiante, então aquilo ali acaba sendo algo inutilizado, né? O que a gente mais vê, por exemplo, até nos jornais e tudo mais, aí passando aí pela questão aí dos hospitais, né? Às vezes, teve um caso aí que eu me recordo de muitas ambulâncias em várias partes do nosso país. Que o governo federal mandou muitas ambulâncias, né? E aí o que acontecia? Não tinha profissionais. Não tinha profissionais de saúde para dirigir, profissionais de emergência, né? E nem motoristas para dirigir. E assim por diante. Equipamento para equipar ali, parte, não tinha também. Então, são todos os aspectos que você... Aí a gente entra na questão da política pública, né? Não adianta ser só eficiente, eficaz, né? Ter conseguido o melhor custo das ambulâncias e tudo mais, mas se não for realmente efetivo. Por quê? Se não alcançar a população, ou seja, não tiver lá a possibilidade de uso, né, para aquela população, aquela compra também não acaba sendo inutilizada. Então, é dessa forma mesmo. Então, ali, a contratação de pessoal necessária, o funcionamento das escolas e hospitais. Que eu já falo para vocês que as outras delas decorrentes são despesas correntes, tá? Então, toda vez que a gente fala despesas de capital e outras delas decorrentes, vocês já vão saber que são as nossas despesas correntes, que são essas despesas de custeio aí que o colega acabou de falar, tá? E um outro caso aqui também que a gente coloca são os programas de duração continuada, que também são programas de manutenção. Então, algum programa específico de manutenção no ensino médio, um programa de bolsa e assim por diante, que você tende a passar mais de um exercício financeiro, também você precisa informar no plano plurianual, tá? Passando mais um pouquinho. Então, aqui, ó, percebo.
Aqui, nesse parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal, ele afirma o seguinte: nenhum investimento, então já lembra, no investimento, ou seja, despesa de capital, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, ou seja, eu tenho um exercício financeiro, só para a gente relembrar aqui. Um exercício financeiro inicia dia 1º de janeiro e finda 31 de dezembro. Se ultrapassar um exercício financeiro, ou seja, se esse investimento tiver que ser utilizado também para o próximo exercício, não poderá, nenhum poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. O que é a ideia aqui que o legislador quis trazer? Se o Poder Executivo quer realizar uma despesa, de investimentos e tudo mais, que vai ser, passado para os próximos exercícios, tem que estar ali registrado no plano plurianual como um plano de médio prazo e, consequentemente, ou se você não conseguiu registrar ali, você precisa ter uma lei autorizando que o Poder Legislativo tenha essa ciência, ou seja, eu, Poder Executivo, não vou sair fazendo desinvestimentos que provavelmente vão demandar bastante recursos sem essa autorização do Legislativo, Percebam isso. O plano plurianual, vocês vão ver quando a gente fala do ciclo, ele é elaborado pelo Poder Executivo, mas é aprovado pelo Poder Legislativo. Então, essa lei que autoriza nada mais é que o próprio Poder Legislativo autorizando se realmente pode ser feito aquele investimento ou não. Que, como a gente conversou até na última aula de Finanças Públicas, lembra, o Poder Legislativo ele é o responsável pelo controle externo, das contas públicas. Então, é uma forma de ele estar ali numa análise, de monitoramento desses gastos públicos. Ok? Então, seguimos aqui adiante nosso PPA. Então, vamos lá. Plano Plurianual PPA é a mais abrangente peça de planejamento governamental, uma vez que promove a convergência do conjunto das ações públicas e dos meios orçamentários para a viabilização do gasto público. Então, é uma forma de você demonstrar isso, como você está convertendo essas ações públicas, tudo isso que o plano de governo daquele gestor que foi eleito pelo povo, como ele transformar isso em futuras ações. Então, outra parte aqui do PPA, ele é constituído pelos programas de trabalho do governo, um exemplo que eu botei para vocês, o PAC, o ProUni, e que constitui instrumentos para a organização da ação governamental, para concretização dos objetivos pretendidos. O programa, então, por que a gente se cria tantos programas, Dentro da administração tem tantos programas? Porque é uma forma de ser um integrador do PPA com a LOA. Então, o programa consiste no módulo integrador do PPA com a LOA. Mas percebam que ele é a forma de integração, mas o meu elo de ligação não é o programa com o PPA e a LOA, tá? Quem é o meu elo de ligação? Quem é o meu elo de ligação entre o PPA e a LOA? Quem é o meu elo de ligação entre o PPA e a LOA? Que tinha lá de forma. Entre PPA e LOA, LDO. Exatamente, ok? Então, meu elo de ligação que a gente viu aqui entre o meu PPA, que é aquele item lá de médio prazo, que eu falo que eu quero construir 50 escolas, e eu defino quantas escolas eu vou construir no próximo exercício, 10 escolas, então é LDO. E a minha LOA vai e define o aspecto financeiro de quanto vai ser essas 10 escolas, tá? Então, é aquele nosso exemplo que a gente colocou. Então, aqui, gente, olha o que eu botei para vocês. O que motiva a elaboração de um programa? Isso vai ser o que vai nortear sempre o PPA. E até a gente fala que virou as siglas, Foi assim que foi montado a sigla lá do PPA,
de uma maneira assim didática, né? Então, o que motiva a elaboração de um programa? O que motiva essa elaboração de um programa é um problema, né? Então a gente fala assim, o que motiva a elaboração de um programa? É um problema. Inclusive, muitas vezes na nossa vida também é assim, né? A gente está com algum problema e aí a gente, através disso, a gente toma alguma ação, né? A gente vai tomar alguma atitude, vamos resolver, como a gente vai resolver e assim por diante. Então, na prática, todo programa nasce de um problema, né? Um problema que é da sociedade a ser resolvido pelos seus representantes legalmente constituídos. Um programa é executado por meio de ações. Show! Então, ações, atitudes que entregam tais como os projetos, as atividades e as operações especiais, que devem ser suficientes para alcance do objetivo explícito pelo programa. Então, lá, gente, eu tenho um problema, ok? Aí eu tenho um problema para ser resolvido. É baixo índice de educação, enfim, questão da desigualdade social é o meu problema. Eu vou e crio um programa para resolver esse problema. Só que esse programa ele tem que ser estruturado em ações. Não adianta eu falar que o meu programa vai fazer isso. Tá, e quais são as suas ações? Aí eu vou definir lá. Vai ser um projeto? Vai ser uma atividade? Ou a gente ainda tem os aspectos também das operações especiais? Vamos ver aqui só para vocês. Coloquei para vocês aqui essa síntesezinha. Olha lá. Os problemas geram programas. E desses programas que se materializam em ações. E essas ações podem ser o quê? Olha lá. Projetos limitados no tempo. Ela tem um aspecto de ser o quê? Início e fim. E não vai ser contínuo, tá? Então eu tenho um projeto específico. Eu tenho as ações que já são o quê? Durações continuadas. Então, por exemplo, que a gente acabou de conversar. Uma construção de uma escola ou de um hospital é um projeto, ok? Só que outras delas decorrentes já viram uma atividade, porque a atenção de ser o quê? Uma duração continuada. Percebam? E operações especiais, Marildo, o que seriam essas? Então, as operações especiais, que é o nosso último item, geralmente são aquelas que a administração pública precisa despender de recursos, todavia, não trazem contraprestação de serviços para a sociedade. Então, por exemplo, que eu botei para vocês o pagamento dos nossos inativos, né? Que foram pessoas, né, que, em casos, aposentados, que no passado contribuíam, né, com serviços e ações, e hoje a administração pública apenas só despende o recurso, não contribui para serviço naquele momento, tá? Então, mais um pouquinho. Então, qual é o problema ou potencialidade, né, que a gente tem? Então, a gente tem um problema ou potencialidade específica que a gente quer ver. Aí a gente tem uma justificativa. É assim que a gente vai formulando esse programa que a gente vai construir. E aí, o que fazer? Vai ser o nosso programa. Então, eu vi o problema, faço uma justificativa e construo depois o meu programa. Onde eu quero chegar, né, com esse meu programa? Quais são as ações, quais são os meus objetivos, né, que eu quero fazer? Então, lá, objetivos e os indicadores, né, onde eu quero chegar. E como fazer? São as minhas ações, tá? E essas minhas ações, sobre o aspecto de eu avaliar, ela vai estar estruturada em produtos, metas e recursos, tá? Então, só para vocês ficarem claros, aquelas ações que eu falo para você é a forma, né? É o quê? Uma construção de uma escola, é um serviço que vai precisar ali demandar uma continuidade. Agora, esse aspecto aqui que eu coloquei para vocês de como fazer é a forma de eu avaliar essas ações. Então, quais são as metas, quais são os recursos, tá? E os produtos que eu estou avaliando. Então, botei aqui, ó, indicadores e metas físicas, para vocês ficarem claros aqui. Ó,
eu tenho esse meu problema, né, que a gente viu aqui, que eu monto o meu programa. No meu programa vai estar lá os objetivos e os indicadores. E as ações, os respectivos produtos, metas e recursos. A gente vai ver de novo lá na parte de prática, eu vou mostrar para vocês esses itenzinhos, como é que fica dentro do PPA estruturado, tá? Então, dentro desses meus programas que eu crio, desses problemas e tudo mais, a gente fala que existem 3 principais programas, tá? Esses programas que a administração pública faz. Então, os 3 principais programas que a gente tem são os programas temáticos, tá? Que é especificamente, né, ele é muito bem provável de ser voltado para um projeto. Os programas de manutenção, né, de serviços do Estado e os programas especiais. Vamos ver aqui rapidinho cada um deles. Os programas temáticos são aqueles que retratam os objetivos, né, mais amplos das políticas públicas. Então, programas de promoção e defesa de direitos humanos, defesa nacional, educação de qualidade para todos e assim por diante. Sua abrangência deve ser necessária para representar os desafios e organizar a gestão, monitoramento e avaliação, tá? Então, essa ideia de você criar tem um tema específico, é mais complexo a forma de você concretizar aquele tipo de programa, e aí você utiliza muito esses programas temáticos. E o programa de gestão e manutenção do Estado, que é basicamente boa parte daquilo que a gente vê, né? É um instrumento do plano que classifica um conjunto de ações destinado ao apoio à gestão e à manutenção da atuação governamental ou não tratada nos programas temáticos, né? Então, cada órgão terá um programa dessa natureza. Então, programa de gestão de manutenção da saúde, manutenção da educação e assim por diante. Seriam exemplos que eu poderia falar para vocês a respeito desse programa de gestão e manutenção do Estado. E programas de operações especiais. As operações especiais desses programas aqui são os aspectos da nossa dívida, né? E a gente já conversou, e a gente tem muitos pagamentos de dívida, e seja ela o principal, como os juros. Então, geralmente, você define ali especificamente o que seriam esse tipo de programa para até a fim de querer melhorar, enfim, você pode até definir ali também dentro desses programas de operações especiais, ok? Passando mais um pouquinho, a gente já está quase chegando no fim dessa primeira parte. Tamo junto, hein? Isso aqui é bem tranquilo, só a gente já vai correr essa aqui. São 4 anos, né, gente, o nosso período do PPA. Mas relembrando que ele não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Então, o nosso PPA que iniciou agora foi um PPA de 2020. Só que o governo, tanto estadual quanto federal, começou no passado. Esse PPA vai ter durabilidade até 2023. Só que o governo, tanto estadual como federal, vai até 2022, até as próximas eleições. Então, o que significa? Ele começa no 2º ano do mandato do chefe do Poder Executivo e finda no 1º ano do mandato subsequente, tá ok? Então, olha lá. O PPA não tem a mesma duração que a gestão do mandato do chefe do Poder Executivo, porém estes não são coincidentes, ou seja, o PPA é elaborado do 1º ano de mandato do chefe do Poder Executivo. É executado do 2º ano do mandato atual, que é o que a gente está agora, e vai até o 1º ano do mandato seguinte. Não foi isso? E, para a gente fechar essa primeira parte, eu vou findar aqui com os objetivos do nosso plano plurianual. Primeiro objetivo, né? Organizar. Eu acho bem legal esse objetivo, né? Porque você organiza uma estrutura de ideias, né? Ou seja, onde você quer alcançar, chegar naquele período que ali a gestão pública está, né? Aquele gestor eleito. Então, organizar em programas, ações e iniciativas dos órgãos da administração pública, assegurando o alinhamento destes com as diretrizes do governo e com as previsões de disponibilidade de recursos, tá ok? Outro, melhorar o desempenho gerencial, sim, da administração pública.
aprofundando a conscientização na utilização dos recursos, a busca contínua de qualidade e o comprometimento com resultados, tá certo? Criar condições para avaliar a mensuração dos produtos das ações do governo e dos efeitos destas ações sobre a realidade. Isso aqui eu também acho ótimo, gente. Você só consegue saber se de fato você alcançou se você tiver realmente feito um antes, né? Teve um planejamento a respeito para você ver as ações que foram feitas, né? Transparência, tornar públicas as informações referentes à administração, dando maior transparência à aplicação de recurso público e visibilidade, né, às ações e aos resultados obtidos pelo governo. E por último, gente, eu coloquei gestão, né? A gente aqui está falando sobre gestão pública, gestão financeira pública, finanças públicas, dotar os administradores públicos, né, de instrumento gerencial, ou seja, pelo menos se não foi criado um planejamento estratégico, não foi criado nenhum tipo de planejamento naquele órgão, eu estou dando para você um planejamento, um norte para você seguir, ou seja, você, gestor, secretário, enfim, você tem que seguir aqui um mínimo de gestão, né? Estruturado e atualizado, visando facilitar a tomada de decisões, permitindo corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização de resultados pretendidos, gente. É isso. Fechamos o nosso assunto de plano plurianual aqui na primeira parte. Dúvidas? Professora, eu queria perguntar uma coisa. Pode Se